Olá, meu nome é Luan e meu grupo é integrado por Ramon, Davi e Lucas. Todas as células precisam trocar de substâncias com o ambiente o tempo todo. Absorver nutrientes, eliminar resíduos e manter o equilíbrio interno é o que chamamos de homeostase. Essas trocas acontecem através da membrana plasmática, uma camada fina que envolve a célula. Formada por uma bicamada de fosfolipídio e proteínas, funcionando como um funil, ela controla o que entra e o que sai. Quando uma substância atravessa a membrana sem gasto de energia, ocorre o transporte passivo. As moléculas se movem naturalmente de onde há mais para onde há menos. Isso é o gradiente de concentração. Existem 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, osmose e difusão facilitada. Vamos entender cada uma delas com exemplos e experimentos. Bom, a difusão simples são os movimentos das moléculas pequenas e apolares, como os gases, que atravessam a membrana diretamente, sem precisar de ajuda. Elas não gastam energia por conta de que as moléculas estão sempre se movimentando, buscando se distribuir igualmente. Elas vão do local onde há maior concentração até o local onde tem menos concentração para alcançar o equilíbrio. Nas células, isso acontece, por exemplo, com oxigênio e com gás carbônico, onde o oxigênio entra e o gás carbônico sai das células por difusão simples. Vocês podem reparar que o corante se espalha sozinho pela água, sem a gente mexer. Isso representa as moléculas se movimentando espontaneamente, igual acontece dentro das células na difusão simples. A osmose é um tipo especial de transporte passivo, em que ocorre a passagem de água através de uma membrana semipermeável. A água se move do meio menos concentrado em soluto para o mais concentrado em soluto, tentando equilibrar as concentrações. Temos aqui 2 pedaços de batata. Este ficou em água pura e este outro em água com sal. Veja que o da água pura ficou inchado e firme, enquanto o da água com sal ficou murcho e mole. Isso acontece porque na solução salgada, a água saiu da batata em direção ao meio externo, tentando equilibrar a concentração. Nas células é a mesma coisa. Se uma célula estiver em um meio muito salgado, ela perde água e murcha, que se chama plasmólise. Se estiver em um meio muito diluído, ela ganha água e pode até estourar, que se chama hemólise. A osmose é essencial para manter o equilíbrio da água e o volume das células, mas algumas substâncias são grandes demais e precisam de ajuda para atravessar a membrana. É aí que entra a difusão facilitada. Agora eu vou explicar sobre a difusão facilitada, e para isso eu vou chamar os demais integrantes do meu grupo, Davi e Colares. Davi e Colares estão representando a membrana celular, e Luan, sem nada nas mãos, está representando uma molécula pequena, que vai tentar atravessar e vai conseguir. Luan, agora com uma bola de basquete nas mãos, está representando uma molécula grande, que vai tentar atravessar e não vai conseguir. Agora Davi e Colares deixaram espaço entre seus braços, permitindo a passagem de Luan. Isso simbolizou a proteína transportadora, ajudando a molécula, que é Luan, a atravessar. A difusão facilitada é um tipo de transporte passivo, que não gasta energia, mas ainda assim precisa de ajuda de proteínas. Algumas moléculas, como glicose e sertosina, são grandes ou possuem carga elétrica, não conseguindo atravessar a bicamada lipídica sozinha. Assim, as proteínas de canal e proteínas carregadoras funcionam como portões que ajudam essas substâncias a atravessar, ainda assim seguindo o gradiente de Além concentração. disso que a gente já explicou sobre a difusão simples, ainda tem aspectos que eles também são muito importantes e que eles ajudam a entender por que o processo é tão essencial na vida dos seres vivos. E eu vou estar falando desse aqui também, né, agora. Que o primeiro deles é que a difusão simples ela só acontece porque a membrana plasmática ela é seletivamente permeável. Só que essa seletividade ela não é igual para todas as substâncias, porque ela favorece pequenas moléculas que também são apolares. Porque o interior da membrana ele é formado por lipídios e é hidrofóbico. Ou seja, né, as moléculas com carga, como íons ou moléculas grandes, que nem a glicose, elas não conseguem passar livremente. Isso é uma característica essencial porque elas ajudam a manter o controle interno das células.
Outro ponto também que é muito importante é que a difusão simples ela é guiada pelas leis da termodinâmica, porque ela ocorre espontaneamente porque aumenta a entropia, ou tipo assim, a distribuição e a desorganização natural das partículas, entendeu? A célula se aproveita desse fenômeno físico para economizar energia, já que as moléculas se movem por conta própria. Esse processo ele também depende do meio em que acontece. Nos gases ele é extremamente rápido, nos líquidos é mais lento e em sólidos ele quase nem ocorre. Por isso que os sistemas biológicos dependem tanto de líquidos como meio de troca. A difusão simples ela só funciona bem em curtas distâncias, o que explica por que as células são microscópicas, porque se elas fossem grandes demais, as moléculas demorariam muito para chegar ao centro, prejudicando as funções vitais. Desse jeito, até o tamanho da célula é consequência direta da eficiência da difusão. E para finalizar aqui também, a difusão simples não acontece apenas na membrana externa da célula, mas ela também acontece em organelas internas, como a mitocôndria e o cloroplasto, permitindo trocas de gases que sustentam a respiração e a fotossíntese. Agora que eu fiz a explicação mais simples e apresentei praticamente sobre a difusão facilitada, eu vou explicar de maneira mais abrangente agora. A difusão facilitada é um tipo de transporte passivo, o que significa que a célula não gasta energia para que ela aconteça. Mas diferente da difusão simples, nesse caso, as substâncias precisam de uma ajudinha para atravessar a membrana celular. Isso acontece porque muitas moléculas são grandes demais, como a glicose, ou então têm carga elétrica como íons de sódio e potássio, como eu havia dito antes. Por causa disso, elas não conseguem passar diretamente pela bicamada lipídica. A membrana celular é formada basicamente por lipídios e proteínas, e ela é semipermeável, o que quer dizer que ela controla o que entra e sai da célula. É como se fosse uma barreira inteligente, o que deixa passar o que a célula apenas precisa, e o que impede que ela pode prejudicá-la. Agora, como a substância não consegue atravessar sozinha, elas entram em ação junto com as proteínas da membrana, que funcionam como portas especiais. Essas proteínas são de dois tipos principais, que são as de canal e as carregadoras. As de canal são como os túneis ou poros, por onde passam moléculas pequenas ou íons. E as carregadoras mudam de forma para transportar uma substância de um lado para o outro. Mesmo com essa ajuda, o transporte continua sendo passivo porque a substância segue um gradiente de concentração, como eu havia dito antes. Ou seja, ela vai de onde há mais para onde há menos. Isso acontece naturalmente sem precisar de gasto de energia da célula. Esse tipo de transporte é muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, é por meio da difusão facilitada que a glicose consegue entrar nas células e a partir daí ser usada na respiração celular. Além disso, esse processo também ajuda a regular a temperatura e a saída de íons, o que é essencial para o funcionamento dos músculos e neurônios. Então, resumindo, a difusão facilitada é uma forma inteligente e eficiente da célula de controlar o que entra e sai, mantendo o equilíbrio celular e sem precisar gastar energia, como todo transporte passivo. Ela mostra como nosso corpo tem mecanismos simples e ao mesmo tempo extremamente precisos para garantir que tudo funcione da melhor maneira possível. A osmose é um fenômeno biológico fundamental que acontece em praticamente todos os seres vivos. Ela faz parte do transporte passivo, um conjunto de processos que permite a passagem de substâncias pela membrana plasmática sem o gasto de energia pela célula. Diferente do transporte ativo, que exige o uso de ATP, o transporte passivo acontece de uma forma espontânea, seguindo as leis naturais de movimentação das moléculas. O que é a osmose? A osmose é o movimento da água através de uma membrana semipermeável, isso é, uma membrana que permite a passagem da água, mas impede a passagem de muitas substâncias dissolvidas nela, como sais e açúcares. Durante a osmose, a água sempre se desloca de meio menos concentrado em solutos, mais diluído com mais moléculas de águas livres, para o meio mais concentrados em solutos. Esse movimento continua até que as concentrações de solutos e solventes fiquem equilibradas nos dois lados da membrana, o que chamamos de equilíbrio osmótico. Podemos entender a osmose como uma tentativa natural da água de igualar as diferenças. Quando há uma desigualdade de concentração, a água se movimenta para compensar. Esse princípio é essencial para manter o equilíbrio interno das células e de todo o organismo. A membrana plasmática é a estrutura responsável por permitir que a osmose ocorra. Ela é formada principalmente por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas, funcionando como uma barreira seletiva. No caso da osmose, a membrana permite que as moléculas de água atravessem com facilidade, mas não permite a passagem de muitas moléculas grandes ou carregadas, como íons ou proteínas.
Essa seletividade é essencial para que a célula mantenha o controle de seu meio interno, regulando a entrada e a saída de água conforme as condições externas. Assim, a osmose atua como um mecanismo de defesa e equilíbrio, evitando que as células se desidratem ou inchem demais. A osmose é um fenômeno biológico fundamental que acontece em praticamente todos os seres vivos. Ela faz parte do transporte passivo, um conjunto de processos que permite a passagem de substâncias pela membrana plasmática sem o gasto de energia pela célula. Diferente do transporte ativo, que exige o uso de ATP, o transporte passivo acontece de uma forma espontânea, seguindo as leis naturais de movimentação das moléculas. O que é a osmose? A osmose é o movimento da água através de uma membrana semipermeável, isso é, uma membrana que permite a passagem da água, mas impede a passagem de muitas substâncias dissolvidas nela, como sais e açúcares. Durante a osmose, a água sempre se desloca de meio menos concentrado em solutos, mais diluído com mais moléculas de águas livres, para o meio mais concentrados em solutos. Esse movimento continua até que as concentrações de solutos e solventes fiquem equilibradas nos dois lados da membrana, o que chamamos de equilíbrio osmótico. Podemos entender a osmose como uma tentativa natural da água de igualar as diferenças. Quando há uma desigualdade de concentração, a água se movimenta para compensar. Esse princípio é essencial para manter o equilíbrio interno das células e de todo o organismo. A membrana plasmática é a estrutura responsável por permitir que a osmose ocorra. Ela é formada principalmente por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas, funcionando como uma barreira seletiva. No caso da osmose, a membrana permite que as moléculas de água atravessem com facilidade, mas não permite a passagem de muitas moléculas grandes ou carregadas, como íons ou proteínas. Essa seletividade é essencial para que a célula mantenha o controle de seu meio interno, regulando a entrada e a saída de água conforme as condições externas. Assim, a osmose atua como um mecanismo de defesa e equilíbrio, evitando que as células se desidratem ou inchem demais.